Olá, meus queridos amigos, meus irmãos de caminhada. Estamos aqui hoje em uma nova oportunidade de reflexão para aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo. E para dar início, então, ao momento de hoje, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos oriente, nos proteja, nos abençoe e nos ilumine, nos trazendo sempre a paz, o amparo, a saúde e o amor. Desta forma, agradecidos e iluminados, vamos iniciar mais um momento de reflexão. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, meus queridos amigos, hoje nós vamos estar trazendo uma parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos. E eu vou ler então um pedacinho aqui no Evangelho e diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isto está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se realizar na vida futura. Sem a ideia do porvir, essa fala de Jesus seria um contrassenso. Nós todos que estamos aqui na terra nesse momento somos bem-aventurados, porque todos nós temos as nossas aflições do dia a dia, temos os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, estamos aqui neste mundo buscando a nossa lapidação, o nosso crescimento espiritual. E partindo do princípio de que Deus é justo, que Ele é soberanamente justo e bom, se Ele nos causa, se nós passamos por tantos sofrimentos, aflições, e Ele sendo justo e bom, essas aflições elas devem ter uma causa. Deus não nos daria esses percalços na vida por nada ou por injustiça. Então, se há aflição, elas devem ter uma causa justa, como Deus. Então, o Evangelho nos explica que as causas das nossas aflições, elas têm duas fontes: as causas atuais das aflições e as causas anteriores. E o que seria isso? As causas atuais das aflições se referem a essa nossa vida, a vida que estamos vivendo hoje. Então, todas as nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, tudo tem uma consequência nesse momento. Então, se nós formos, por exemplo, vamos trair, vamos ludibriar, vamos roubar, enganar alguém, daqui a pouco isso vai ser descoberto. E hoje em dia está tudo muito rápido. Então, ao descobrirem isso, certamente nós colheremos muitos dissabores para a nossa vida. Estaremos passando por grandes aflições, mas em consequência das nossas atitudes. Outros exemplos, banais inclusive. Vamos supor, se a gente exagera na bebida, exagera na comida, todos os excessos, daqui a pouco a gente vai ter uma indigestão, uma dor de cabeça e vai nos tirar o sossego. Mas isso se deve aos nossos excessos. Da mesma forma, se andarmos na chuva sem um guarda-chuva, nos molharemos. Então, é uma aflição andar molhado na rua por conta da nossa imprevidência de ter saído sem o guarda-chuva. Então, isso é para entender que algumas aflições vividas por nós hoje, elas se devem às nossas atitudes. A gente às vezes culpa o outro, culpa a polícia, culpa o governo, culpa a estrada que está esburacada, mas na verdade
os verdadeiros culpados somos nós para as nossas aflições. O outro formato de aflições são as de vidas anteriores. Então, se a gente olha hoje pelas aflições que estamos passando, que são tantas, se a sua causa não mora nesta vida, é porque mora numa vida passada, pretérita. Então, se a gente pensar na justiça divina, meus queridos, e olhar esse mundo com tantas e tantas diferenças, umas pessoas saudáveis, bem-sucedidas, com todo o seu corpo perfeito, em situação que tem alimento, que tem uma casa, em uma situação mais tranquila, com saúde, e outros que que têm uma vida miserável, doentes, carentes de tudo e mais um pouco, até mesmo crianças que nascem com tantos problemas de saúde que não conhecem da vida senão o sofrimento e a dor. Nada fizeram elas, certamente, neste momento, para terem que viver, que passar por essa dor. Então, sendo de Deus justo, é porque isso tudo tem que ter uma causa. E se não está nessa vida, é porque está numa vida anterior. Nada é por acaso. Tudo aquilo que a gente passa aqui é consequência das nossas escolhas, sejam as de hoje ou as de ontem. Então, as causas das aflições, elas moram onde nascem as nossas escolhas. E isso é muito importante a gente levar em consideração para pensarmos nas nossas próximas escolhas, que é exatamente a consequência delas, o que nós encontraremos à frente da nossa caminhada. Então, se nós somos filhos de Deus, Ele nos ama de igual maneira. Ele não faria diferença entre um filho e outro. Ele não daria mais para um e menos para outro. Então, nós não podemos nos revoltar. Temos que procurar evoluir, melhorar e daqui para frente galgar melhores momentos para a nossa existência. Porque tudo está certo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. E Deus não castiga ninguém. Deus não há castigo na providência divina. Há educação moral. E é isso que a gente tem que seguir. Tirando as pedras que aparecem no nosso caminho, com resignação, boa vontade e seguindo em frente. E no Evangelho ainda nos fala sobre o esquecimento do passado. Porque alguém pode perguntar assim, bom, mas se eu andei fazendo algumas coisas não tão boas, eu não lembro. Como é que eu vou viver isso se eu não me lembro? E é o que nós chamamos a bênção do esquecimento. Porque se nós lembrássemos o que fomos em outras vidas, muitas vezes essa informação nos humilharia muito ou nos prejudicaria ainda mais. Como seria conviver com uma pessoa ao meu lado sabendo que eu a maltratei, que eu a prejudiquei? Como seria doloroso e triste essa convivência? Ou então ia aumentar ainda mais o meu orgulho, me achando que eu fui uma pessoa melhor do que a outra. Então essas lembranças, elas simplesmente iriam trazer ainda mais inconveniências para a nossa vivência atual. Por isso, Deus achou justo jogar um véu sobre o nosso passado e dar-nos uma oportunidade, um livro novinho, um caderno novinho para escrevermos daqui em diante. Mas tem uma forma, que eu até já apresentei aqui, muito interessante, se alguém tem muita curiosidade de saber o que foi no passado, é muito simples. Olhe para o seu hoje. Olhe com afinco para o seu hoje. Se você vê onde estão as suas maiores dificuldades, os seus maiores problemas, os seus maiores desafios, referente a esses desafios, aquilo que andou acontecendo no passado. E da mesma forma, se a pessoa tiver interesse em saber o seu futuro, também olhe o seu hoje. O seu futuro será a consequência, será o resultado do seu hoje.
Plantando o bem, meus queridos, certamente o nosso amanhã será melhor. Apenas em alguns casos de tratamento é permitido, em atendimentos espirituais, as pessoas conhecerem algo de suas vidas anteriores, mas isso para um fim útil, para um fim de tratamento, onde a pessoa tenha um trauma muito grande e precise dessa informação. Aí é um outro caso, mas o normal é que a gente viva aqui sem se preocupar com o passado. A gente precisa se preocupar com o nosso hoje, o nosso presente, o nosso dia agora. É agora que a gente está vivendo, é com o agora que a gente tem que se preocupar, fazer o melhor agora. O que passou, passou, não volta mais. Então, vamos fazer o melhor do nosso dia de hoje, que ele também vai passar. Na sequência do Evangelho, nos fala sobre os tormentos voluntários. Nós estamos aqui nesse mundo sempre em busca da felicidade, sempre em busca de algo melhor, de sermos felizes, enfim. Mas na ânsia dessa conquista, às vezes a gente acaba se embrenhando em caminhos tortuosos, né? Exemplos. Nós sabemos que somos feitos da parte material e da parte espiritual, né? Temos o nosso corpo físico e temos o espírito. Quando a gente busca exageradamente a felicidade somente em um desses campos, acabamos por colher dissabores. Por exemplo, se nos isolarmos e pensarmos somente no lado espiritual, se a gente não quiser viver o mundo material e se isolar somente na parte espiritual, nós viveremos uma vida contemplativa e perderemos muitas oportunidades de aprendizado. Ao contrário, se partirmos por uma vida exclusivamente material, nos excessos de toda ordem, nas ilusões fictícias e passageiras do mundo material, na ilusão dos vícios, dos excessos de orgulho e de egoísmo, certamente neste caminho nós plantaremos muitos tormentos voluntários para a nossa vida que poderiam ter sido evitados. Então, essa busca incessante pelo material, essa vontade assim que as pessoas têm às vezes de acúmulo de coisas, de ter, gera grandes desequilíbrios no nosso ser, muitas vezes gravíssimos e difíceis de recuperar. E a gente pode trazer muitos exemplos de tormentos voluntários, banais inclusive. Por exemplo, a pessoa bebe em excesso, pega um carro e sai em alta velocidade, acontece um acidente. Aí essa pessoa vai culpar que a estrada estava esburacada, que o carro estava com problema, mas esquece que foi a escolha dela, o exagero do álcool e pegar um carro e sair em alta velocidade. A gente às vezes reclama de não sermos ajudados, mas esquecemos as tantas vezes que perdemos as oportunidades de sermos úteis. Reclamamos às vezes da nossa saúde, que estamos com uma dor aqui, com algo ali, mas esquecemos que estamos descuidando da nossa saúde emocional, exagerando nos pensamentos negativos, exagerando nas mágoas, nos ressentimentos, exagerando nas comidas. Então, esses exageros de toda ordem nos causam, nos trazem tormentos e são voluntários, que a gente que está fazendo isso, né? Também podemos estar nos queixando da solidão, mas esquecemos que é o nosso azedume, a nossa arrogância é que afasta os seres do nosso convívio. A nossa amargura, a nossa mania de achar-nos melhores do que os outros, a mania de querer aparecer com aquilo que a gente acha que tem e que não tem importância, isso às vezes afasta muitas pessoas de nós. E aí a gente vai reclamar da solidão.
mas esquecemos que foi a nossa escolha de querer demonstrar ser melhor do que o outro. Nos sentimos tristes muitas vezes, mas nos esquecemos de nos alegrar com o cantar dos pássaros, com a beleza das flores, com a luz do sol, com a beleza da lua e das estrelas. Temos tantas coisas para nos alegrar no dia a dia. E por que alimentar a tristeza? Vamos sorrir, vamos amar, vamos agradecer, que a tristeza não aguentará tanta alegria e irá embora. Então, esses são alguns exemplos de tormentos que nós mesmos causamos no nosso dia a dia por nossas escolhas, por sermos muito apegados ao material, por não atentarmos nas consequências, né? Então, quando nós aprendermos a andar pelo caminho do meio, que é o caminho mais acertado, equilibrando o material com o espiritual, dosando a nossa vida, seremos certamente mais felizes e estaremos evitando muitos tormentos para a nossa vida. Então, quanto mais a gente partir para o equilíbrio, para o caminho do meio, para o equilíbrio em todos esses sentidos, diminuiremos as aflições em nossas vidas. Tem uma passagem ainda de Mateus, da qual eu gosto muito e me permita ler. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O jugo era aquela madeira colocada sobre os ombros do boi para ele arar a terra e seguir mantendo o animal reto, sem virar para os lados, para o animal seguir arando a terra de forma reta. Então, o jugo do Cristo, que ele nos diz aí, é o conteúdo moral dos seus ensinamentos. É essa lição que Jesus quer nos trazer, é o remédio para as causas atuais das aflições. Nós evitaremos muitos desvios de rota se tivermos o jugo de Jesus, o jugo dos seus ensinamentos morais. A partir do momento que a gente conseguir seguir reto com esse jugo de Jesus, sendo seus ensinamentos, nós eliminaremos de imediato em 70% de nossas aflições atuais da nossa vida. Eu tenho certeza disso, porque precisamos evangelizar os nossos corações, praticar as orientações de Jesus, que a gente vai se livrando desses pesos da vida. Então, essa é a receita do Cristo. E perdoar, gente, olha, os ensinamentos do Cristo, eles são muito grandiosos, brilhantes, porque perdoar é difícil, eu concordo, mas odiar é mais difícil ainda. Odiar é pesado, odiar cansa, odiar destrói, altera, né, a nossa saúde e destrói a nossa saúde. Então, odiar é muito mais difícil que perdoar. O orgulho é muito mais pesado do que a humildade. Viver com humildade é viver de uma forma simples, é mais leve, é mais tranquilo. O orgulhoso sempre sofre mais. O orgulhoso sofre para manter aquela pose, aquela aparência, aquela coisa, aquela máscara pesada. Então, o orgulho pesa. O orgulho é pesado, custa caro ser orgulhoso. A indisciplina pesa. É difícil ser indisciplinado. Corre para cá, corre para lá e não consegue fazer nada exatamente, nada. Vira, o tempo passa e a pessoa não conseguiu se organizar. Então, a disciplina é mais leve.
você sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz. Ter disciplina é mais leve. Então, quando a gente procura os ensinamentos de Jesus, a vida se torna mais suave, a vida se torna mais tranquila, por conta de estarmos com o jugo de Jesus em nós. E quando ele fala que o seu fardo é leve, é porque é o fardo dos nossos deveres. Quando ele coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. Quem cumpre o seu dever se liberta. Quem aceita as aflições está iluminando seus caminhos futuros. Vale mais cumprir os deveres, aceitar com humildade e brandura as aflições que nos chegam, do que se rebelar e multiplicar as aflições. Numa palestra do Haroldo Dutra Dias, ele traz um exemplo de Chico Xavier, muito interessante. Então ele diz que Chico tinha um cachorrinho da qual ele gostava muito. Era o seu grande amigo e companheiro. Ao chegar do trabalho, a primeira coisa que Chico fazia era ir alimentar o seu cachorrinho, brincar com ele e passar um tempo, que era o seu lazer. Porém, esse cachorrinho adoeceu. E uma pessoa, pensando em abrandar a dor do Chico, foi lá e acabou com a vida do cachorrinho, matou seu cachorrinho. Chico se entristeceu muito e acabou descobrindo quem foi essa pessoa. Por conta disso, ele criou uma mágoa muito grande em seu coração. Chico ficou muito magoado com essa pessoa, a ponto de Emmanuel, seu mentor espiritual, dizer para ele: Chico, você precisa se livrar dessa mágoa. Isso está atrapalhando a sua vivência, o seu trabalho, está atrapalhando a sua vida, Chico. Você precisa se livrar dessa mágoa. Mas Chico não conseguia se livrar disso. Então, Emmanuel voltou e disse para ele: Chico, descubra o que essa pessoa que você está magoado, o que essa pessoa mais gostaria de ganhar. E você vai dar esse presente a ela. E Chico disse: mas como que eu vou dar um presente a ela? Ela matou meu cachorrinho. O Emmanuel disse: vai, Chico, faça isso. Eis que Chico, obediente a Emmanuel, descobriu que essa pessoa gostaria muito. O sonho dela era ganhar uma máquina de costura. Porém, essa máquina era muito cara. E Emmanuel disse: compra a máquina, Chico. E Chico vai lá e compra a dita máquina. E Haroldo, inclusive, brinca que Chico parcelou a máquina em 4 reencarnações, de tão cara que era e tão pouco ele ganhava. Então, ele ficou 4 vidas pagando a máquina. Mas ele comprou a máquina e foi lá e entregou essa máquina de presente para a pessoa. A alegria, a felicidade dessa pessoa ao receber a máquina das mãos de Chico foi tão grande que saiu uma luz do seu peito. E essa luz pegou essa mágoa que havia no coração de Chico e destruiu. Virou então pura luz e a mágoa foi-se embora, não atrapalhando mais a vida de Chico. Então vejam, meus queridos, o jugo de Jesus é leve. E essas são as lições do Espiritismo que esclarecem e consolam o nosso coração. A dor que a gente vivencia não tem muito remédio. A dor, a gente tem que passar por ela, aprendendo a conviver com ela. Mas o Espiritismo nos traz o formato de nós não nos desesperarmos, de nós mantermos a fé. Por isso, ele é o Consolador prometido por Jesus. A sequência do Evangelho ainda fala sobre a desgraça. A desgraça que à primeira vista parece ser as faltas, as provações, as privações. Isso tudo, a priori, parece ser a maior desgraça da nossa vida. As angústias, os medos, as separações, tudo isso nos parece ser o fim de tudo.
Mas o Evangelho nos explica que a verdadeira desgraça é a cegueira espiritual. É não nos atentarmos que existe algo a mais. Existe um Deus, existe uma espiritualidade, existe um universo. Podemos chamar do que quisermos, mas existe algo a mais. E nós não estamos aqui sozinhos. Deus é nosso Pai, somos seus filhos e estamos aqui para aprender, para melhorar e para amar. E a verdadeira graça, meus irmãos, é isso. É o saber, são os sentimentos, a nossa competência, a luz própria de cada um, são os nossos verdadeiros bens, aquilo que ninguém nos tira, que ninguém nos rouba, é o nosso coração, aquela conquista que nós já tivemos, aquela melhoria, aquelas virtudes que já conseguimos desenvolver. Esta é a verdadeira graça da nossa vida. Então, para encerrar, enfim, nós podemos dizer que devemos sempre pensar que estamos neste mundo aqui para aprender, para amar e para servir, fazendo da nossa estrada uma estrada cada dia mais florida, fazendo das nossas quedas uma escada para a subida, não desanimando, não se desesperando, apenas se resignando, nos encorajando, tendo fé e sorrindo com a alma. Essa então, meus irmãos, é a mensagem de hoje e a reflexão do nosso dia. E para encerrar, como eu havia prometido, hoje eu não trouxe Casimiro Cunha, mas trouxe Maria Dolores, que tem belíssimas mensagens para alegrar e aquecer o nosso coração. E Maria Dolores diz assim: esquema de luz. Não chores, trabalha sempre. Não condenes, abençoa. Não te revoltes, perdoa. Cultiva amor fraternal. Não te detenhas, prossegue, não reclames, confia. Busca a celeste alegria, doando bem pelo mal. Não te lastimes, espera, não combatas, colabora. Serve e serve, hora por hora, no ideal que conduz. E encontraremos mais cedo, no amor unido à verdade, a luz da felicidade em nosso esquema de luz. Então, meus queridos, com esta linda mensagem, vamos finalizar a reflexão desta noite. Quem tiver um copinho de água, vamos colocar para fluidificar, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine o nosso lar, ilumine o nosso ser, os nossos amores, as nossas casas. E também abençoe as pessoas que estão em hospitais, casas de recuperação, asilos, orfanatos, necessitando de todo o amparo. Jesus nos auxilia a enfrentar nossas aflições do dia com paz, gratidão e luz. Muito obrigada, meu Jesus. Que assim seja. Obrigada, meus queridos amigos. Desejo que todos fiquem bem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.